Fábio Carelli mostra desconforto e fala no psicológico da equipe. Vamos mostrar a coletiva na íntegra após a derrota para o Flamengo por 1-0 lá no Newton Santos, após a vinheta. Professor Carilli, a minha pergunta vai sobre o segundo tempo do Vasco, em comparação ao jogo com o Flamengo no Maracanã, pela fase inicial do Campeonato Carioca. Se a gente teve um primeiro tempo muito apático do time lá, o segundo tempo a gente viu um Vasco um pouco perdido, dando chutões, sendo dominado ali entre os 10, 15 minutos, até sair o gol do Flamengo. Você faz a mudança na entrada do Lloyd. Eu queria saber um pouco sobre essa parte de como um time volta, jogando bem o primeiro tempo, aguerrido, disputando um clássico, volta o segundo tempo com dificuldades de manter o ritmo de jogo. Obrigado. Boa noite. Primeiro tempo onde a gente brigou, lutou, quis ganhar, daqui um pouquinho até passando um pouquinho da dose, né? De tanta vontade. A gente tem que, no intervalo ali do primeiro tempo ainda, na parada técnica ali, pedir para ter calma, continuar com essa vontade, mais sabedoria. Começou a amarelar muito cedo. O segundo tempo eles começaram a usar mais o Rossi, e isso trouxe um incômodo, a gente perdeu um pouquinho a paciência na saída deles e começou a levar o nosso time para trás, iniciando lá com o Rossi. Não é a primeira vez que acontece, é algo que eu tenho que trabalhar muito o mental desse time. Quando toma um gol, parece que tudo acabou. E a gente trabalha para não tomar gol e para fazer. E o adversário também. E o gol faz parte do jogo, né? Tem que manter firme, forte, né? A gente meio que se entrega. Isso é um trabalho meu, diretamente meu, que tem que melhorar isso. E vamos melhorar. Mas a gente precisa buscar esse equilíbrio ainda para o jogo todo, né? Muitas vezes faz um primeiro tempo... Faz os 25 minutos bons ali contra o Fluminense, depois se perde, daqui a pouquinho faz um primeiro tempo bom, o segundo não, daqui a um pouquinho é o primeiro tempo que não é legal e o segundo sim. A gente tem que buscar esse equilíbrio. Fábio, boa noite. Sérgio Kim, de canal Atenção Vascaínos. Os pontas foram muito cobrados, né, das janelas de transferências. O Vasco demorou para contratar, contratou, e todos ficaram surpresos quando viram a formação inicial. Você decidiu não utilizá-los, escalando 3 volantes. Queria saber por que você optou por não começar com nenhum outro ponto além do Ryan, e sim 3 volantes, e a sua análise a respeito dos reforços. O Lloyd e o Garré que entraram, e por que o Nuno não foi para o jogo ao longo da partida. Obrigado. Essa pergunta é a mais fácil do mundo para responder, tá? Vem de um clima frio, dificuldade na semana, se coloca para iniciar, não sei nem se termina o primeiro tempo. São jogadores de qualidade, mas aqui vai ter que passar por uma adaptação. Eu respondi, você perguntou dos pontos, não perguntou? Então, eu respondi que a gente não iniciou com esses jogadores por conta da adaptação. Boa noite, Carilli. Sérgio, do podcast Cruz Maltina. Você falou da instabilidade do time, mas nós temos um time muito experiente. O que está vendo que está se desestabilizando? Nós temos Verratti, Coutinho, o Jair, um time experiente em campo. Não tem por que estar esse nervosismo. Os caras já são, né, experientes. Por isso que eu falei que é um trabalho meu para que ajuste tudo isso. Boa noite, Carilli, tudo bem? João Guerra, aqui do GE. Globo. A minha pergunta é em relação à escolha do Sforza, que voltou a atuar. Ele, em alguns jogos, até ficou fora da lista de relacionados. Eu gostaria de entender como você enxerga o planejamento do Sforza para o restante da temporada, se ele é um jogador que faz parte do planejamento, até por questão do meio-campo, ter muitas opções, ele ficou fora da relação durante um tempo, se ele tem voltado a treinar bem, como você enxerga isso, e como você enxerga também a partida dele em si, os minutos que ele teve em campo. Obrigado. O Sforza é um jogador muito técnico, né, que vem treinando, sendo muito profissional, mesmo nessas condições. Nós daqui um pouquinho vamos ter que sentar e ver o que é o melhor para o Vasco. Estamos com muitos jogadores e enxugar um pouquinho esse grupo para que a gente tenha mais qualidade de trabalho, né? E para que nós possamos abrir mais espaço para garotos também, deixar ali
algum espaço para que esses meninos possam vir e começar a trabalhar com a gente. Né? Então, todos têm a nossa atenção. Daqui um pouquinho é a minha escolha de usar mais um e outro não, mas daqui um pouquinho a gente vai ter que fazer por esse processo aí para o bem do Vasco e principalmente pela qualidade do trabalho. Não, é um jogador técnico, sabe trabalhar bem a bola, né? Gosta de trabalhar como um primeiro volante. Jogador que eu já acompanhei bastante o ano passado, e que está aí brigando e lutando pelo seu espaço. Boa noite, Carille. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Numa das suas respostas anteriores, você falou que nesse momento há uma busca pelo equilíbrio, por fazer tempos, enfim, mais consistentes, posso dizer, né? E o Vasco vai ter nesse meio de semana agora uma outra partida muito decisiva contra o Nova Iguaçu, até aqui nesse mesmo estádio. Eu queria que você falasse um pouco se você entende que essa falta de equilíbrio, é que dá para dizer dessa forma, ela passa mais por questões físicas ou técnicas, e como vai ser para você conseguir conciliar esse pouco tempo que você vai ter entre partidas decisivas, além dessa do meio da semana, tem logo o jogo da volta no final de semana que vem. Esse equilíbrio passa muito por uma organização melhor, por uma qualidade técnica dos atletas em fazer melhores escolhas e a gente ficar com a bola e se organizar melhor com a bola nos nossos pés. Muitas vezes a gente rouba e entrega rápido, a gente não consegue se organizar e começa a correr, a se desgastar. Então é um pouco de tudo, né, para que a gente fique forte, tem time trabalhando, jogadores qualificados chegando, com características que a gente vinha buscando tanto, e agora é trabalhar, deixar as coisas bem claras para esses atletas, principalmente para os que estão chegando aí o quanto antes, para que o grupo e eles pessoalmente, individualmente, possam dar uma resposta boa. Aqui, tudo bem, Carille, Aline Nastari, TNT Esportes. Pelo que você falou na sua primeira resposta, já é um diagnóstico de vocês, de alguma forma, o quanto que esse time se abala quando sai perdendo em algum momento. Esse era um jogo decisivo, né? E o segundo jogo é um jogo que depende desse, que na teoria esse time já vai começar atrás no placar. O quanto que isso pesa nessa decisão? Qual a sua avaliação desse placar de 1-0, considerando que o Vasco jogou em casa, considerando todo o movimento feito antes daqui? Você falou, os jogadores entraram com tudo, eu tive que dar uma segurada, isso ficou muito claro, mas que pode se transformar porque eles já entram em campo atrás no placar. Obrigada. É um mental. Temos que virar a chave agora e pensar só na Copa do Brasil. Jogo decisivo, um jogo só. Não tem espaço para erros. Né, para depois a gente voltar no Carioca. Tem que respeitar. A gente sabe do momento do Flamengo e sabemos do nosso momento e temos que usar as nossas armas. Né? Não vou ter muito tempo para trabalhar. Bem pouco, sei disso. Mas a gente também já está acostumado com o nosso futebol aqui, que é jogo em cima de jogo, e muitas vezes é vídeo, é conversa, e levar para o campo ali, posicionar sem ter uma certa intensidade que é necessária para o jogo, né? Mas não é reclamar, e sim buscar alternativas para que a gente tenha esse equilíbrio o quanto antes, né, como equipe, para que a gente tenha um padrão melhor durante os 90 minutos, manter uma regularidade maior. Carille, boa noite, é um prazer falar com você mais uma vez. Marcelino Santana, da Rádio Ativa. Carille, vocês tiveram 3 oportunidades hoje no jogo. Poderia ter saído até na frente no primeiro tempo, 1-0. E depois o Paulo Henrique, o cruzamento que o Rossi defendeu, e a cabeçada no fim do jogo que ele defendeu. O que fazer isso para melhorar no segundo jogo, resultar em gols, porque hoje o Vasco não fez gols? Essa é a primeira pergunta em relação ao jogo de hoje, o que você viu. E o que esperar da equipe do Nova Iguaçu? A equipe do Nova Iguaçu, que você já enfrentou no estadual, empatou em 2-2, já é uma competição da Copa do Brasil, que é uma competição mata-mata em que o empate leva a penalidades. É um prazer, Carille. Nova Iguaçu, acho que não era eu ainda como técnico, né? Acho que não era, não. Foi 1-1. É uma equipe que já fez um bom campeonato ano passado, sendo vice-campeão estadual, perdendo para o Flamengo. Muitos jogadores do ano passado continuam. Se eu não me engano, tinha 7 jogadores nesse jogo contra o Vasco que permaneceram do ano passado. Mas a gente tem que olhar para nós, estudar bastante estratégia e passar tudo para os nossos jogadores bem passado da parte ofensiva e defensiva para que eles possam desenvolver dentro de campo. A outra pergunta, desculpa? Na verdade, foi um jogo de poucas oportunidades dos dois lados, né? Acho que uma bola na trave do Flamengo
e o chute no gol ali, não lembro do Léo ter feito alguma defesa, posso estar enganado. E do Rossi ali teve a primeira do Ryan, que volta para ele, depois não sei quem que tira em cima da linha, e esse... Estava impedido do João aqui? Você não via ainda as imagens? Não estava? É uma bola que a gente trabalhou pela frente ali, o João atacou bem, infelizmente a bola foi em cima do Rossi, a gente não conseguiu fazer gols. Então um jogo decidido no detalhe, Bruno Henrique escapa ali, acerta um chute no ângulo, né? E o jogo foi decidido dessa forma. Mas a gente tem que ter a consciência que a gente tem que nos manter com uma regularidade maior durante o tempo todo. Fábio Carille, Davidson da Baby Vasco, boa noite. Eu percebi ali no primeiro tempo, o Vasco veio com uma intensidade muito boa, muito forte. Já tem um tempo que eu não percebo esse tipo de jogo. Mas conseguiu frear até o meio de campo do Flamengo e a gente estava confiante de sair daqui com a vitória. Assim como eu e como a torcida. Só que eu não sei o que houve aí do segundo tempo, que o time caiu de produção. Então, eu queria que você falasse aqui para a gente, para a torcida, esse jogo de sábado aí. Qual é a resposta que a gente pode dar para o Flamengo? Mas antes de sábado tem o Copa do Brasil, tá? E é muito séria a Copa do Brasil. Não podemos pensar no Flamengo nesse momento sem antes ter essa decisão aí, onde toda a responsabilidade é nossa e nós temos que assumir essa responsabilidade contra o Nova Iguaçu, tá? Para depois a gente pensar no Flamengo. É isso. Preparar melhor esses jogadores que estão chegando para entrar em campo e manter, entender o que é Vasco, entender o que é jogar com essa camisa. Isso requer um tempo. Estou tendo que acelerar, porque quarta-feira, se eu faço para estrear na quarta, também é um aprendizado. Se eu coloco para fazer no outro sábado, também é um aprendizado. Tendo que acelerar algumas coisas. Faz parte do processo, tá? Mas é algo que teve uma mudança muito grande, principalmente depois que tomou o gol. No início não foi igual do segundo tempo, mas depois que tomou o gol, a gente meio que se entrega assim, meio que se afunda, é algo que a gente não pode, né? Repetindo, o gol faz parte do jogo. Continua pressionando, continua roubando, continua sendo chato, continua tentando jogar. É algo que a gente tem que melhorar muito. Carille, aqui ó, Alan Santos, novamente do BTB. Queria perguntar, você falou sobre decisão, quinta-feira tem uma decisão, mas como trazer o maior patrimônio do clube para o seu lado, para o lado dos jogadores, que é a torcida. A gente viu ali na metade do segundo tempo a torcida já perdendo um pouco a paciência, já vaiando, e a gente entende que nesse momento há um desequilíbrio técnico entre Flamengo e Vasco de algum dos últimos anos. E o torcedor aparentemente perdeu a paciência. Como trazer esse torcedor para o lado desse grupo que no ano passado chegou a uma semifinal de Copa do Brasil, foi bem ali uma parte do Campeonato Brasileiro, como trazer de volta? A gente viu hoje o Nilton Santos vazio e quarta-feira tem outra decisão e precisa trazer o torcedor para cá. É ganhando, né? É tendo a atitude do primeiro tempo e trazendo o resultado a nosso favor. Esse descontentamento do torcedor não vem de hoje, tá? Isso se passa muito por tudo isso que o Pedrinho está trabalhando e tentando fazer e vai fazer o Vasco ser muito forte. Resolvendo um monte de coisas aí, está resolvendo aos poucos. Os 3 adversários aqui do Rio conquistando nos últimos anos. Né? Botafogo, Fluminense e Flamengo conquistando nos últimos anos. Isso traz uma impaciência maior ainda do torcedor. Nós aqui dentro nós temos que saber isso, aqui dentro do Vasco, e tem que continuar trabalhando. Tá? É um grupo qualificado e que agora é o meu trabalho, o trabalho da minha comissão, para que a gente seja mais organizado dentro do campo, principalmente durante os 90 minutos. Salve, salve, galera do Vascão. Eu sei que foi com o Desperta Vascaíno acabou não saindo, mas é uma situação que o Vascaíno não vai sorrir de orelha a orelha. Mais uma derrota para o Flamengo, dessa vez por 1-0 lá no Nilton Santos. Com isso, o Vasco precisará vencer o Flamengo por 2-0 no jogo de volta, sábado que vem, no Maracanã. Bom, vamos ao primeiro tempo da coletiva de ontem,
lá no Newton Santos. Lá não vai ser um primeiro tempo, vai ser uma coletiva toda do Fábio Carelli lá, que ele falou do psicológico da equipe, que a equipe quando leva o gol desaba. Tire suas próprias conclusões. As imagens são da TV Vasco, veja. É isso, galera. Até o nosso papo editorial da hora do almoço, que eu vou ter que pedir desculpa a uns colegas. E boa noite com o resumo do Domingo do Vasco. Até mais.